Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André Formiga para mais uma aula de Química com vocês. Nós vamos trabalhar hoje sobre diluição, tá? Então, nós vamos estudar hoje, focar na diluição de forma bem clara e objetiva, tranquilo? Antes de falar sobre a diluição propriamente dita, eu gostaria de revisar com vocês solução. Lembrar que nós vamos falar sobre diluições de soluções e é importante relembrarmos o conceito. A solução, gente, é uma mistura homogênea constituída de duas ou mais substâncias, tá? E toda solução, ela é constituída de um soluto mais um solvente. Tudo bem até aí? De maneira bem geral, eu posso afirmar para você que o soluto é o cara que vai aparecer em menor quantidade. E esse cara é aquele que vai sofrer a dissolução. O solvente, de maneira geral, é aquele cara que vai estar em maior quantidade e vai ser o cara que vai provocar a dissolução. Diante desses conceitos aqui chaves, a gente vai ter uma facilidade melhor de compreender o princípio da definição aqui da diluição. Tranquilo? Então, solução é constituída de duas coisinhas importantes, soluto e solvente. O soluto é o cara que está em menor quantidade e vai sofrer dissolução. O solvente é o cara que está em maior quantidade e que vai provocar a dissolução. É importante lembrar também que as soluções elas estão presentes no estado sólido, estado líquido e no estado também gasoso. Por exemplo, uma solução sólida é o ouro 18 quilates, onde você tem 18 partes de ouro puro mais 6 quilates de outras partes de outros metais que vão vir para dar resistência, mais dureza, ou seja, vai trazer um aspecto mais rígido para a liga metálica lá do ouro. Uma solução líquida, por exemplo, o soro, né, o soro caseiro, que você tem água, sal. Uma solução gasosa, o ar atmosférico. Então, tiremos da cabeça a ideia de que a solução só existe no estado líquido. Não. As soluções elas estão presentes nos três estados fundamentais da matéria. Show de bola? Agora vamos para a diluição. Vejamos. Pelo conceito, a diluição nada mais é do que a adição de um solvente. Olha só aqui a palavrinha solvente aparecendo. Ou seja, a adição do cara que está em maior quantidade. Você vai adicionar solvente dentro de uma solução. É isso, a definição é essa. Diluir uma coisa é adicionar solvente dentro da solução. E quando tu faz isso, adicionando solvente dentro de uma solução, tu vai provocar, galera, uma redução na concentração desta solução. Ora, se você está adicionando solvente, obviamente você vai ter um volume maior. E com este aumento de volume, você vai provocar uma redução na concentração. E quando ele fala aqui em concentração, pode ser a concentração comum, pode ser a molaridade, pode ser o título, pode ser a densidade, as unidades de concentração, certo? Que a gente já deve ter visto, né? A gente já estudou algumas delas, as principais, as que mais aparecem no vestibular. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Um exemplo prático. Considere que eu tenho esta solução, e aí eu estou representando esses pontinhos vermelhos como sendo o soluto, tá? E o volume aí, onde tem essa linha azul, está representando o solvente. No início, nós temos uma quantidade que eu chamei de M1 de soluto. Aqui eu quero que vocês lembrem também que, por convenção, a gente vai adotar os índices 1 e 2. Tudo que eu falar sobre índice 1, eu estou falando de soluto. Tudo que tiver o índice 2, eu estou falando de solvente. E se não tiver, eu vou colocar aqui ó, sem índice, eu estou falando da solução. Então, toda vida que vier esse númerozinho abaixo, na lateral direita, você estará lembrando de 1, eu estou falando de soluto, 2, eu estou falando de solvente, e sem índice, eu estou falando da solução completa, do soluto mais solvente. Tranquilo? Então, aqui, quando eu coloco M1, eu estou dizendo que no início, aqui nessa solução, você tem uma certa massa de soluto lá dentro. E aí está representado ó, com 6 bolinhas vermelhas, como você consegue ver na imagem.
Se eu quiser fazer uma diluição nesta solução, basta que eu pegue e adicione mais solvente dentro dela. Então tá aqui, ó, tem um copo de Becker e aí você consegue ver que está derramando um volume aí, uma quantidade X, que eu não sei qual é, de um líquido dentro da solução. Então eu estou fazendo uma diluição. Diluição é isso, adicionar solvente a uma solução, tá? Então quando você adiciona o solvente, você vai gerar uma nova solução. E esta nova solução claramente vai ter um volume maior, porque você está adicionando solvente dentro dela. Então, no final, você vai ter a mesma quantidade de soluto que você tinha no início. Olha só, o M1 aqui, ele vai permanecer, gente, igual. Quando se trabalha com diluição, a quantidade de soluto no início e no fim é exatamente igual. Não há alteração de massa de soluto em diluições, apenas de solvente, tá? Então nós estamos manipulando apenas o volume aí, a quantidade de solvente. Soluto permanece igual. No início e no final, sempre iguais. Grave essa informação porque ela é extremamente importante para a compreensão e resolução dos cálculos aqui na diluição. Tranquilo? Então eu até coloquei aqui mais uma vez o se liga, ó. A massa de soluto ela é conservada. Isto daqui é na diluição, beleza? Daqui a pouco nós vamos falar sobre mistura de soluções e aí a gente vai ver que algumas coisinhas vão mudar. Tranquilo? Essa é a parte introdutória, é uma parte bem conceitual, uma análise mais qualitativa da diluição. Avançando aqui para as unidades de concentração, os cálculos que nós vamos utilizar dentro da diluição mais comuns, que são concentração comum, molaridade, porcentagem e aqui a fração molar. A fração molar, gente, nas avaliações, por exemplo, como o Enem, nas provas de modo geral, não aparecem muito, tá? Então, se eu tivesse que apostar em quantidade de questões que aparecem, eu coloquei exatamente aí as três primeiras, que é concentração comum, molaridade, que aparece demais em questões, depois porcentagem, tá? E seguido aí fração molar. Coloquei para vocês analisarem, verificarem aí, essas destacadas de amarelo, são as fórmulas que a gente vai precisar para fazer o cálculo das questões que envolvem diluição. Então, toda vez que eu estiver falando de concentração comum, lembrar que a representação é o Czão, molaridade é o Mzão, ou porcentagem é o P, ou simplesmente o símbolo de porcentagem, que é assim, e fração molar a gente representa por X. Cada unidade de concentração tem a sua letrinha, tá bom? Mas vamos entender aqui de forma bem rápida e clara com vocês, ó. Por que que tem a fórmula da concentração comum? C1V1 é igual a CFVF. Veja só, lembre que toda diluição tem um antes e um depois. Quando eu coloco CI/VI, eu estou falando de uma situação inicial da solução. Você tem aqui uma solução inicial e você, com certeza, após a diluição, você vai ter uma solução nova, que é uma solução que eu chamo aqui de final. No início dessa solução, obviamente, ela tem uma concentração e, obviamente, ela tinha um volume no início. Por exemplo, eu posso ter aqui uma concentração inicial de 2 gramas por litro. E eu poderia ter aqui um volume, sei lá, de 1 litro. Hipoteticamente, são dados que eu estou colocando aleatório. No final, eu consigo calcular a concentração e consigo calcular também o volume dessa solução após você fazer a diluição. E é justamente para isso que essa fórmula ela vai nos ajudar a encontrar esses valores numéricos. Agora, André, eu aprendi que a concentração comum nós calculávamos da seguinte forma: a massa do soluto pelo volume da solução. Por que que está C vezes V? Lembra do que eu falei agora? Quando se trabalhamos com diluição, a massa do soluto ela é conservada. Não há alteração no início e no fim, ou seja, é constante. Por esta razão, isso daqui nem entra no cálculo, tá? Já que no início e no final da diluição a quantidade de soluto é igual, isso daqui não entra na conta, não entra no cálculo, senão vai influenciar em nada. Por essa razão que a gente só utiliza o produto, C vezes V. Quando você multiplica aqui meios por os extremos, você tem C vezes V. O C vezes V no início, que é o CI vezes VI, é igual a concentração final vezes o volume final. Quando você quiser encontrar qualquer um desses 4 dados, concentração, volume no início,
ou concentração e volume no final, qualquer um desses dados é possível de conseguir calcular através dessa relação. Importante lembrar que esse volume final aqui, ó, se eu estou trabalhando com a diluição, se você tem um antes e você tem um depois, o volume final sempre vai ser o volume inicial mais a quantidade do volume que você adicionou, que eu vou botar o VAD. VAD é o volume adicionado dentro da solução que você tinha no início, tá certo? Então, quando você quiser somar, quando você quiser descobrir qual é o volume, quanto eu tenho de volume final, é muito tranquilo. Pega o volume que você tinha e soma quanto você adicionou na solução inicial, e aí tu saberá. De maneira geral, as questões pedem mais para você calcular a concentração final. Mas isso não é um padrão, tá? Depende muito da questão, do enunciado. Cabe a você interpretar cada uma delas e fazer a continha. Mas toda vida que ele fala de volume final é exatamente dessa forma na diluição. É a quantidade que você tinha no início, mais quanto você adicionou dentro dela. Tudo bem? Então, todas elas, se vocês repararem, pessoal, só vai mudar a variável. Por exemplo, a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual à molaridade final vezes o volume final. Aqui eu quero abrir um parênteses para vocês, que existem 3 maneiras de calcularmos a molaridade. A primeira delas é o número de mols do soluto sobre o volume. A segunda delas é a massa sobre a massa molar vezes o volume. Nada mais é do que o número de mols. Ó. Eu incorporei o número de mols. O número de mols é a massa sobre a massa molar vezes o volume. E a terceira possibilidade aqui é simplificar essa relação aqui. Ó. A massa pelo volume é a mesma coisa que a concentração comum. Ó. A concentração comum, então eu posso dizer que a molaridade pode ser calculada dividindo a concentração comum pela massa molar aqui, ó, dessa forma aqui. Então a gente pode usar qualquer uma das 3 relações e quem vai determinar qual delas é a questão, são os dados do problema. Tranquilo? Mas o que eu quero focar com vocês aqui, ó? Eu vou usar essa primeira, ó, molaridade é igual a número de mols sobre o volume, número de mols do soluto. Repara que tanto o número de mols, quanto a massa, como qualquer coisa que esteja relacionada com o soluto não muda na diluição, é aquela mesma questão que eu falei agora. Tudo que for volume, tudo que for soluto não entra na conta aqui no cálculo. Por isso que a fórmula é M1V1. Ó. Eu fiz mesmo para os extremos. Ó. M vezes V no início é igual a M vezes V no fim. Alguns autores colocam M1V1 é igual a M2V2. Certo? Que está relacionado o antes e o depois, o início e o fim. Tanto faz, isso aqui é muito a critério da pessoa. Eu prefiro trabalhar assim, com as letras início e fim, I e F, para relacionar início e fim, para ficar mais didático, tranquilo? Então aqui você consegue substituir a molaridade, o volume, e encontrar qualquer uma dessas variáveis a depender do que o problema está perguntando. Na porcentagem, mesmo raciocínio, gente. Olha só, a fórmula é sempre esses que estão destacados de amarelinho, mas eu coloquei, ó, a porcentagem, o título, é a massa do soluto dividido pela massa da solução, tá? E como eu quero encontrar a porcentagem, eu multiplico por 100. Se eu usar só isso daqui, ó, M1 sobre M, eu tenho o título, tá? Você vai encontrar quanto de soluto você tem dentro da solução inteira. Então, você chama isso de título. E eu quero encontrar em porcentagem, é só pegar o valor do título e multiplicar por 100, e aí tu encontra aí o valor em porcentagem. Agora, veja só, como eu não preciso de nenhuma coisa relacionada ao soluto, já que não há nenhuma mudança na diluição em quantidades de soluto, você tira ele da conta. Então, vai ficar só P vezes M, ou seja, a porcentagem vezes a massa no início, ó, porcentagem vezes massa no início, é igual a porcentagem vezes a massa do final da solução. Tranquilo? Então, a questão pode perguntar qualquer uma dessas variáveis, substituiu e encontrou. Eu vou aplicar em questões mais para frente aqui, vocês vão ver que é super tranquilo. Fração molar não aparece muito, mas ó, de maneira geral a gente pode calcular isso para soluto e para solvente, tá certo? Então, olha só, a fração molar aqui, que eu chamo de X1, é o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução. Como qualquer coisa que esteja relacionada a soluto está fora aqui do cálculo, a gente tira o N1 aqui, que é o número de mols do soluto,
E aí nós temos aqui como sobra x1 vezes n. A fração molar vezes o número de mols no início, olha só, é igual a fração molar vezes o número de mols no final. Caso a questão peça qualquer um desses dados, obviamente ele vai fornecer os demais, você substitui e encontra o valor. Mas, aplicando isso na prática, numa questão, para ficar mais simples para vocês. Olha só como é bem tranquilo aqui. O que você tem que lembrar só são dessas relações que vão aparecer aqui nas questões para você resolver. Ó. Olha o exemplo aqui que eu trouxe para vocês, bem tranquilo. Ó. Uma solução de NaOH, que é o hidróxido de sódio, tem concentração, olha as informações aparecendo, 200 gramas por ml. Então, como você tem grama por ml, essa unidade aqui nós temos que é a concentração comum, 200 gramas por litro. Se 50 ml, olha a unidade ml, com certeza isso aqui está falando de volume. 50 ml dessa solução são diluídos, olha só, é um claro exemplo de diluição. A própria questão falou isto, mas dá para deduzir, mesmo que ele não mencione essa palavra aí de diluído ou diluição. Você nota isso pelo volume, principalmente, tá? Ou pela redução da concentração, porque quando você dilui uma solução, você está diminuindo a sua concentração. Foram diluídos a 200 ml. Mais uma informação de ml, então com certeza isso daqui também está associado a volume. André, mas já apareceu um volume. Como assim? E agora, é possível? Claro que sim, a gente já viu que o volume tem no início e tem no final. Como é que eu vou saber? Bom, normalmente pela ordem da questão é possível descobrir, mas como ele falou, se 50 ml dessa solução são diluídos, ou seja, é o início. Ou seja, eu tinha 50 ml e diluí até chegar em 200. Então, aqui é o V2, ou ainda, como eu já disse para vocês, podemos substituir por VF, que é o volume final. Aí ele vai e pergunta, qual é a molaridade da solução final? Olha que interessante esse problema. Muito bom. Ele forneceu o volume inicial, o volume final e concentração comum. Mas pediu quem? Molaridade. Nós vimos agorinha que existe 3 possibilidades de calcularmos a molaridade. Número de mols sobre o volume, ou a molaridade pode ser encontrada dividindo a massa do soluto pela sua massa molar vezes o volume, ou ainda a molaridade pode ser encontrada dividindo a concentração comum pela massa molar. Como é que eu vou saber, André, qual delas utilizar? É simples, gente. Pelas informações que você tem no problema. Olha quantas informações nós temos no problema. Nós temos volume, volume. Nós temos concentração, opa, peraí. Se ele pediu molaridade e em algum momento ele mencionou concentração comum, você concorda comigo que é mais propício utilizarmos esta relação aqui, tendo em vista que é nela que nós temos a concentração comum? Para a substituição direta, você pode usar essa relação. Não quer dizer que eu não possa, por exemplo, usar essa do meio. M1 sobre MM vezes V. Agora, eu precisaria encontrar, saber qual era a massa do soluto, e aí no problema não forneceu essa informação direta. Mas, André, eu preciso da massa molar. Olha só o dado aqui, o spoiler que ele já te deu também, que dá para você ter um insight por aí, ó. Ele falou que a massa molar do hidróxido de sódio era 40 gramas por mol. Então, você já tem tudo o que precisa para substituir aí. E nós vamos fazer o que ele está pedindo, ó. Eu vou desenhar para ficar mais didático para vocês. Ó. Eu tenho uma solução de hidróxido de sódio que tem concentração 200 gramas por ml e um volume no início de 50 ml. E aí eu cheguei e fiz a diluição de modo que, quando eu terminei a diluição, uma nova solução surgiu e essa nova solução, tendo em vista que eu diluí, aumentou o volume para 200 ml. Beleza? Ela tinha 50, olha só, no início, o enunciado falou isso lá em cima, eu estou desenhando para ficar mais didático para vocês. E no final, após a diluição acontecer, eu tinha 200. Ele deu a concentração inicial, que era 200 gramas por litro, mas não forneceu essa informação no final. André, eu vou precisar dela? Vai. Sabe por quê? Porque a gente não escolheu qual era a relação que nós vamos usar e nós precisamos dessa concentração final, já que o problema pediu a molaridade
da solução final. Todo o cálculo que nós vamos fazer está baseado na solução final. Repara que ele pediu tudo da final, a molaridade. E para que eu preciso calcular? Porque pela relação nós vamos precisar da concentração final para substituir o valor. Então, olha só, como é que eu vou calcular? Gente, presta atenção. Usando aquela relação, ó. Se ele falou concentração comum, é a quantidade da concentração no início vezes o volume inicial, vezes igual a concentração vezes o volume final. Todas as informações estão presentes aí, é só substituir, ó. Você tem que a concentração inicial é 200 gramas por litro, não preciso colocar a unidade aqui porque elas vão se anular. O volume inicial era 50 ml, a concentração final é o dado que eu preciso descobrir, que é esse daqui, e o volume final 200 ml. Continha de bodega simples aí, ó. Você resolve e você vai encontrar, ó, multiplica 200 vezes 5, vezes 50, depois divide por 200, que vai dar 50 gramas por litro. Diante o encontro dessas informações, agora, galera, é só encontrar a molaridade usando aquela relação que a gente escolheu. Você tem aqui, ó, a concentração comum da solução final que tu acabou de encontrar, que é 50 gramas por litro, e você tem a massa molar que o problema deu, que é 40 gramas por mol. E aí, fazendo essa divisão, nós encontramos que a molaridade da nova solução vai ser 1,5 mols por litro. Tá certo? Tudo certo? Então, ó, esse foi o primeiro passo, esse foi o segundo passo. No primeiro passo, nós encontramos primeiro a concentração final, já que nós precisaríamos para substituir dentro dessa relação. E no segundo passo, a gente substituiu a concentração final, dividindo pela massa molar da solução aí de NaOH. Tudo bem? É bem tranquilo, certo? É um pouco trabalhoso, vai ter umas operações matemáticas aí. Sugiro que vocês treinem um pouco as multiplicações, divisões, nunca é demais, certo? Para otimizar o tempo e resolver essas questõezinhas aí super tranquilas. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem também deixa aqui nos comentários. E é isto. Um abraço, fiquem todos bem e até logo. Valeu, gente. Tchau, tchau.